Tchau. Boa noite, pessoal. Vamos começar então, tá? 18h45, como eu tinha combinado. Então vamos lá. A gente estava na aula passada, a gente fez a lista 3 e a gente está com a lista 4 agora para ser feita. Você já recebi a lista de alguns alunos, tal. Lembrando que toda aula a gente faz uma lista, né? Como se fosse uma lista de lição de casa. Você tem que fazer aquela lista. Algumas vezes eu peço para entregar e as atividades elas vão contando como nota para vocês. Outras vezes, quando eu não peço, não significa que não devam ser feitas, tá? Elas devem ser feitas mesmo porque na aula seguinte a gente vai corrigir rapidamente e só esclarecer dúvidas, tá bom? Então, a gente vai começar então a falar da nossa aula de hoje, tá? Então, a gente vai falar basicamente do que? Taxas acumuladas, tá? Taxas acumuladas, taxas reais, tá? E uma coisinha que eu preciso explicar para vocês que não está no material que eu enviei, mas são as taxas efetivas barra nominais. A gente vai entender esse conceito hoje ainda, tá bom? Então a gente vai falar basicamente disso aqui, taxas acumuladas, taxas reais, taxas efetivas e nominais, tá bom? Boa noite a todos. Então vamos lá. Deixa eu pegar o enquadramento aqui. Muito bem, então, pessoal, vamos lá. Então, a gente tinha parado, vamos voltar um pouquinho só, a gente tinha parado no... Aqui, isso foi a última coisa que nós vimos, tá? Muito bem, aqui todos fizeram esses exercícios? Opa, tá difícil aqui de achar o enquadramento, hein? Ok, então. Então, depois, se tiver alguma dúvida, a gente volta para eles, tá bom? Depois eu passo. Imagino que vocês já tenham um gabarito. Vamos falar agora aqui da primeira ideia, aqui, primeiro tema que a gente vai ver hoje, tá? São as taxas acumuladas.
Então vamos ler junto aí, pessoal. A taxa acumulada de juros com taxas variáveis é normalmente utilizada em situações de correções de contratos, como, por exemplo, atualização de aluguéis, saldo devedor da casa própria e contratos em geral. Tá? Então, veja, vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Eu tive uma aplicação que foi remunerada através de uma taxa mensal. Por exemplo, um CDI. Tá? Poderia ser outra, mas um CDI. Ou poderia ser dólar, ou poderia ser qualquer outro indexador que a gente escolhesse. Então, no primeiro mês, eu vou ter um rendimento de 0,5%, por exemplo. Tá? No segundo, eu vou ter um rendimento de 0,4%. No terceiro, 0,7% e assim sucessivamente. Chega lá no final do ano, eu quero saber qual que foi a taxa acumulada no período. Tá? Então, eu tive lá uma série de taxas. E essas taxas, ao longo de 12 anos, vão gerar uma remuneração total. Tá? É o que vocês ouvem basicamente em dados econômicos, quando a gente fala, por exemplo, de o índice de inflação, ele foi de 3,7% no ano de 2019. Isso significa o quê? Isso significa que as taxas foram acumulando, as taxas de janeiro até dezembro, elas foram acumulando e no período elas apresentaram uma taxa total no período de 3,7, seguindo o exemplo que eu dei para vocês, tá? Então, a fórmula que nós temos, essa fórmula bem tranquilinha aqui, bem simples, e para a gente descobrir a taxa acumulada num período, simplesmente a gente vai somar os fatores, né, os fatores de juros que nós tivemos no período e multiplicá-los pelos períodos subsequentes, tá? Então, como ficaria nossa fórmula? Ficaria 1 mais a taxa no período 1, aqui, 1 mais a taxa no período 1, vezes 1 mais a taxa no período 2, vezes 1 mais a taxa no período 3 e assim sucessivamente, tá? Vezes 1 mais n, dependendo do número de períodos que a gente tem aqui, tá? Menos 1, tá? Menos 1 vezes 100. Por que vezes 100, pessoal? Para deixar no valor da taxa mesmo, tá? No valor da taxa percentual, tá bom? Então é muito tranquilinho. Vamos lá. Então o que a gente tem aqui? A gente tem essas taxas aqui. Essas taxas que a gente está vendo aqui no slide são taxas de inflação, tá? Então elas medem como os preços variaram no determinado período. No caso, o índice que nós temos aqui é o IGPM da FGV. Nós temos vários outros índices, como eu já falei para vocês na sala de aula. Então a gente tem o IPCA, que é do IBGE, nós temos o índice FIPE, né, o IPC da FIPE aqui de São Paulo, a gente tem o INPC, ou seja, a gente tem uma série de índices de inflação, índices de preço. Esse aqui do exemplo é o IGPM, tá? Ele é muito utilizado para calcular reajuste de contratos de aluguel, tá? Então nós tivemos aqui uma série de... são cinco períodos, na verdade, né? Então eu quero saber qual que foi o acumulado de janeiro de 2009 até maio de 2009. Então eu tenho os índices mensais. O que eu faço? Só jogar na minha fórmula, tá? Então, vamos ver como funciona isso, pessoal? Vamos botar a mão na massa? Então, vamos lá. Deixa eu ver se o enquadramento está legal. Beleza, vamos começar então, tá? Vocês já sabem lá o resultado porque está no material, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, índice
acumulado igual 1 mais a taxa de janeiro, tá? 1 mais a taxa de janeiro. A taxa de janeiro é 0,62. Então é 1 mais 0,0062. Ok? Vezes a taxa de fevereiro. 1 mais 0,0023. Vou apertar aqui para caber. Tá? Vezes a taxa de março. 1 mais 0,0056. Vezes taxa de abril. 1 mais 0,01 vezes a taxa de maio. Opa, vamos ver se dá. 1 mais 0,086. 0086, tá? Fechei aqui. Ficou apertadinho, mas vocês entenderam, tá? Agora é só fazer as contas. Então vamos lá. 1,0062, Enter. 1,0023 vezes 1,0056 vezes 1,01 vezes 1,0086 vezes, tá? A fórmula, lembra como era a fórmula? Tem um menos 1 aqui, né? Que não coube, tá? 1 menos 100 vezes. Então, a taxa acumulada aqui, 3,31%. Ao período, tá ok? Qual período? O período que é pedido, tá bom? Então, essas taxas aqui, ao longo do tempo, elas levaram a uma taxa total no período de 3,31%, tá? Muito fácil, né, pessoal? Muito bem. Então vamos lá. Para vocês fazerem aí, pessoal, um exercíciozinho aí, rapidinho, tá? Eu quero que vocês calculem para mim a taxa acumulada nesse período aqui. Período 1 igual a 0,36%. Período 2, 0,51%. Período 3 igual 0,27%. E período 4, 0,68%. Eu quero que vocês calculem para mim a taxa acumulada. Vamos lá? 2 minutinhos? Estão me ouvindo bem? Opa, estou fora de foco aqui. Aí quem conseguir já coloca a resposta aí na... Já coloca a resposta no chat, tá?
Olha aí. Muito fácil, né? É isso aí, Jéssica, Francisco, Daniel, Vitor. Tranquilo, né, pessoal? Show. Então é assim que são calculadas as taxas, quando você vê lá o crescimento do PIB, por exemplo, o crescimento da inflação, é dessa forma, tá? A variação dos preços é assim que é calculado, tá? E obviamente, qualquer dado da questão relativo à matemática financeira também, quando se referir a taxas acumuladas, é esse cálculo que eu vou ter, tá? Muito bem, então aqui, tranquilinho, 1,83. 1,83 ao período, tá? 1,83 ao período. Perfeito. Então vamos lá. Agora, o próximo tema que a gente vai ver é o seguinte. Então, você recebeu ali a informação de que a taxa foi 1,83 ao período, tá? O período aqui correspondendo a 4 meses. Então, veja, essa é uma informação importante. Mas uma outra informação importante que a gente tem que saber é o quê? Qual foi a taxa média do período, tá? A taxa média, pessoal, é muito importante também para nós fazermos as nossas análises, né? Porque veja, a gente pode, além disso, de saber qual é a taxa média, a gente pode calcular, por exemplo, relações de risco para uma determinada carteira de investimentos, por exemplo, tá? Então, se eu tenho só um aperitivo aqui para vocês, quando eu calculo o risco de uma carteira ou de algum investimento, eu tenho que entender uma questão que vocês devem conhecer, que é é chamada de desvio padrão, tá? Ou seja, se eu tenho uma série de dados muito díspares, tá? O que não é o caso aqui, na verdade a gente não tem uma disparidade muito grande, a gente tem disparidades, não é? A gente tem, por exemplo, o mínimo de 0,27 até o máximo de 68, mas de certa forma eles não estão oscilando muito exageradamente, tá? É importante eu entender isso, por quê? Porque através disso eu vou conseguir entender a questão de risco. Por exemplo, uma carteira que me traga um rendimento como esse ao longo do tempo, ela vai ter um determinado risco. Se ela tivesse uma oscilação muito maior, ou seja, a, a média muito distante do ponto máximo e do ponto mínimo, a gente teria uma situação de risco elevado, tá? Não precisa se preocupar com isso, porque vocês vão ver isso mais para frente. Mas só para dar um exemplo de como a gente pode utilizar esses dados, tá? Isso que eu estou falando aqui, basicamente, se chama desvio padrão, tá? Desvio padrão que vocês devem ter visto já em estatística ou os alunos que não tiveram estatística ainda vão ver, tá? Então, a medida de desvio padrão, para mim, ela é uma medida muito importante para eu avaliar risco. Então, vocês já notem isso daí. Quando vocês virem isso, vocês vão lembrar, tá? Então, muito bem. Agora, já que eu aprendi a fazer a a taxa acumulada, agora a gente vai ter que fazer a taxa média. E eu acredito que vocês já imaginem como a gente vai fazer isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no material e ver a fórmula. Vamos lá. Vou enquadrar aqui. Muito bem.
estiver muito ruim, vocês me falam, tá, pessoal? Se o enquadramento não estiver legal. Então é isso aqui, ó. Então, é intuitivo, né? Veja, se a taxa acumulada é a multiplicação de todos os períodos, a taxa média, se fosse aritmética, seria o quê? Seriam todos esses períodos divididos pelo número de períodos, não é isso? Isso é a ideia de média aritmética. Não é uma média aritmética que a gente está fazendo aqui, né? É uma média de juros compostos. Então, a gente está falando em termos de média geométrica. Então, a gente está falando de progressão geométrica. Quando a gente vai falar com relação a juros compostos, a gente não vai dividir, né, pelo número de períodos. A gente vai extrair a raiz aqui no caso, tá? A raiz n, tá? Dependendo do número de períodos que eu tenho. Então, eu vou pegar, da mesma forma que eu calculei o acumulado, eu vou pegar o acumulado e vou extrair a raiz, dependendo do número de períodos. Aqui no caso, o número de períodos que eu tenho são 4. Então, vai ser a raiz quarta para eu encontrar a minha taxa média, tá? Então, calculem a taxa média aí do exercício anterior. Não. Presta atenção aqui, ó, Erickson. Você vai fazer a multiplicação dos períodos, né, dos fatores nos períodos. Depois que você extrair a raiz, você vai subtrair de 1. Então você tem que extrair a raiz do que você encontrou aqui. Alguém achou? Ninguém achou ainda? Isso aí, a Erika acertou. 0,45. Tá faltando aqui, ó. Subtrair o 1, né? Vamos fazer junto então, pessoal. Vamos lá pro papel.
taxa média igual 1,0036, nós já vou fazer a conta direto, tá? Vezes 1,0051 vezes 1,0027 vezes 1,0068, tá? São 4 períodos, raiz quarta, tá? Raiz quarta menos 1, tá? Menos 1. Todo mundo encontrou agora? Na científica, você primeiro faz a multiplicação e depois extrai a raiz quarta ou eleva a 1 sobre 4. É a mesma coisa, tá? Eu pegaria aqui o valor que eu tenho, que eu descobri aqui, eu levaria a 1 sobre 4 e fica fácil. Na científica, você vai colocar, você sabe, né, Renan? Você vai colocar lá o sinalzinho, pegar um valor aqui, elevado a 1 sobre 4. Ou 0,25, na verdade, né? Vamos lá, ó. Acompanhe aqui comigo, então, fazendo a calculadora. Acho que é isso que a Jéssica está pedindo, né? Então, 1.0036, Enter, 1.0051 vezes 1.0027 vezes 1.0068 vezes, tá? Esse é o valor que eu tenho aqui dentro. Agora eu vou tirar a raiz quarta. Aqui, como eu não consigo fazer a raiz quarta, eu vou fazer o que eu falei com o Renan. Eu vou fazer o quê? Eu vou elevar esse número a 1 sobre 4, que é a mesma coisa, tá? Raiz quarta é a mesma coisa que você... A raiz quarta de um número é a mesma coisa que esse número elevado a 1 sobre 4, tá? Então, aqui no HP é super simples fazer isso. Eu vou colocar o 4 aqui. Vou inverter o 4 nessa tecla aqui, 1 sobre x, e vou elevar. Tá ok? Então aqui deu 1, taxa média, né? Taxa média é igual a 1,0044549 menos 1. Tá? Taxa média igual a 0,004549.
ou 0,45% ao mês. Tá? Então veja, faz sentido, né? 0,45, se você bater o olho aqui, exatamente, está mais ou menos nesse meio termo aí, tá bom? Tudo bem, pessoal? Aqui é bem fácil, né? A questão de taxas acumuladas, de nada, de taxas acumuladas e taxas médias, tá? Então, aqui é bem tranquilinho. Vamos ver. Façam aí a taxa média, então, do exercício anterior, né? Que tinha os IGPMs, tá? Só para a gente finalizar. Vamos lá. Então, nós fizemos a acumulada, agora a gente vai fazer a taxa média para encerrar esse assunto, tá? Por que ele aparece? Ah, por causa do espelho. Deixa eu ver aqui. Fica melhor. Agora ficou melhor. Zero oito um. Não. Zero meia cinco, é isso aí, 0,65. Na verdade, o valor está aí na apresentação, né? Mas só para vocês têm que fazer e achar o número, tá? Quem mais achou 0,65? Só o Erickson? Renan achou, beleza, ótimo. Precisa fazer no papel, pessoal? É, porque os números são pequenos, né? Mas se você colocar, se você tiver números diferentes, você vai errar. Agora eu pergunto, por que que você fez? Por que você fez dessa forma e não da forma certa?
Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Ah, tá. Você fez rápido, né? Isso já faz diferente. É, pode acontecer. No caso aqui são números pequenos, né? Ok. Muito bem, então, pessoal. Todo mundo chegou, então, né? No 65, né? Podemos ir em frente? Legal. Então, vamos lá. O próximo assunto. Ah, tá, vamos lá. Tava esperando, né? Então vamos lá. Taxa média. Então a gente está falando do IGPM, que está lá no slide, tá bom? No slide 20. Então a gente tem que calcular a taxa média dele. Taxa média igual. Vamos fazer primeiro as taxas acumuladas, tá? 0,62 no primeiro mês, então é 1 mais 0,0062 vezes 1 mais 0,0023, né, que é 0,23% no mês de fevereiro, vezes 1 mais 0,56 no mês de março, 0,056, vezes 1% no mês de abril, 1 mais 0,01, vezes o IGPM de maio, 0,86. 1 mais 0,0086, tudo isso aqui, menos 1, né? Só que como é taxa média, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a raiz. Juros compostos, se eu quero passar de um mês para um período maior, eu elevo, né? Quando eu quero trazer de um período maior para um período menor, eu extraio a raiz. São 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, taxa média igual a... Vamos lá, vamos fazer direto na calculadora, tá bom? 1,0062, Enter, né? Quem tem outras calculadoras faz vezes. 1,0023 vezes 1,0056 vezes 1,01 vezes 1,0086 vezes, tá? Aí vou extrair a raiz quinta.
Então, como eu não tenho raiz quinta aqui na minha máquina, o que acontece? Eu vou elevar esse número a 1 sobre 5, que é a mesma coisa que a raiz quinta, tá? Então, eu colocar o 5 aqui, eu vou inverter e elevo, tá? Então, eu tenho 1,006537 menos 1, que é igual a 0,00637, tá? Portanto, a taxa média aqui 0,65% ao mês. Isso, concordo, Erickson. Aí o que acontece? A gente precisaria aqui calcular o desvio padrão, tá? Então a gente tem essa média, o desvio padrão é isso. O que é o desvio? É quantos números eles se distanciam da média, tá? Ok? Então você tem razão aí, 0,23 para 1 é uma grande diferença. Então, num outro capítulo, se a gente fosse calcular o risco disso aqui, dessa sequência, a gente teria que calcular o desvio padrão, tá? Que é a medida de risco que a gente observaria. Mas fico satisfeito aí que você tenha observado isso, tá? Aqui a gente tem uma oscilação maior do que aquela que a gente viu no exercício anterior. Bem observado. Ok? Tudo bem, pessoal? Ótimo, ótimo. Agora a gente vai passar para o próximo assunto. O próximo assunto a gente já viu, inclusive, em alguma aula aí atrás, que eu me lembro, que nós chegamos a falar dessa questão, tá? Essa questão do que é real, do que é nominal, vocês se lembram? Legal. Então, só para lembrar, pessoal, a gente tinha lá um exemplo, tá, que eu tinha dado. Eu tinha um dinheiro aplicado. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Eu tinha um dinheiro aplicado numa determinada aplicação, num CDB, num fundo de investimento, e ele me rendeu 6% ao ano. 6% ao ano, tá? O exemplo que eu tinha dado para vocês, tá? Aqui acabou. 6% ao ano no meu fundo de investimento. Muito bem. Então isso significa o quê, pessoal? Que eu tinha R$ 100, tá? E lá no final do ano eu resgatei 106, 6% ao ano. Ou seja, eu fiquei 6% mais rico, não é? Eu fiquei 6% mais rico em termos nominais, tá? Nominais. Na verdade, eu não estou 6% mais rico quando eu me refiro a poder de compra. Por quê? Porque os preços dos bens e serviços que eu consumo aqui, eles também subiram, tá? Então eu preciso ver aqui se esse meu ganho nominal, ele corresponde ao ganho real, tá? Então a ideia aqui é essa, tá? Por exemplo, só já me adiantando, se eu ganhei 6%, mas os preços subiram 7%, eu estou mais pobre, né, pessoal? Eu compro menos do que eu comprava no começo do período, tá? Então é por isso que a gente tem que
tratar desses números com a devida importância que eles têm, tá? Então, o que vai me importar? Qual que vai ser a taxa que vai ser importante mesmo para eu avaliar os ganhos que eu obtive, por exemplo, numa carteira de investimentos? São os juros reais, tá? Juros reais. A gente já falou disso, vocês lembram, porque vocês são uma turma muito compenetrada, vocês lembram disso que eu falei para vocês, tá? Então, intuitivamente, a gente sabe que a taxa aproximada que a gente tem para calcular o real é assim, pessoal. Ó, a taxa real, eu sei que é a taxa nominal menos a inflação. Ou seja, menos a variação de preços, tá? Isso é o quê? Isso é ideia genérica, tá? É uma aproximação, tá? Não é a fórmula exata. A fórmula exata a gente vai aprender agora. Mas a gente já sabe de antemão que a taxa real, ela vai ser a taxa nominal expurgada o quê? Expurgada o índice de preços, descontada a inflação, tá? Então, qual que é a fórmula exata? Que vai dar bem parecido com essa aqui, tá? Mas qual que é a fórmula exata? A fórmula com a qual a gente vai trabalhar é, vocês já estão vendo aí no material, taxa real é igual 1 mais a taxa nominal, vou clicar nominal aqui para ficar bem claro, sobre 1 mais a taxa do que, pessoal? A taxa de inflação, que eu vou chamar de π. Aí no material deve estar como INF, né? INF, né? Vocês ponham do jeito que vocês preferirem, tá? A letra π também é um símbolo de inflação, tá ok? Então a gente tem ali, resolver essa continha aqui, menos 1. E aí a gente tem a nossa taxa real, que ela vai ser dada, se a gente parar por aqui, ela vai ser dada em decimais, né? Se eu quiser passar para a forma percentual, é só multiplicar por 100, tá bom? Ok. Vocês lembram dessa explicação que eu dei? Eu acho que eu dei aí umas 3 semanas, 3 ou 4 semanas, apareceu essa questão do nominal e do real. Vamos lá fazer lá então Vamos fazer. Tentem achar o valor aqui do exemplo que eu dei aqui, tá? No ano de 2008, eu tive o quê? Eu tive uma aplicação que me rendeu 9,5% ao ano, tá? Ou seja, isso aqui é meu ganho nominal, tá? Ganho nominal, anotem aí. Mas eu quero a taxa real, né? Para eu saber a taxa real, eu preciso do quê? Eu preciso da inflação. Inflação no período foi 5,8%. 5,8% ao ano. Então coloquem aí na fórmula e achem isso aqui, tá? E depois, aí se vocês já engatam aí, vocês peguem aí quero saber o ganho real de uma aplicação que me deu 12,5% ao ano para uma inflação de 15%. Esse aqui tem o valor lá no material, mas façam para ver se vocês chegam nesse valor, tá?
Tem aqui o carregador. Ok. Ok. Essa aí já é a segunda, né? Faça uma segunda também. Três e meio, perfeito. Primeiro 3,5, tá certo. Muito bem, 3,5, tranquilo. Agora faça uma segunda, pessoal. Ok, perfeito. Então, só para manter aqui a tradição, vamos fazer, né? Então, taxa real. Primeiro exemplo, né? O exemplo que está no nosso material. 1 mais ganho nominal 0,095 sobre a inflação. 1 mais 0,058 menos 1. Então vamos lá. 1,095 enter. 1,058 divide menos 1 igual a 0,035 aqui para aproximar, tá? É 349 mais 0,035 ou 3,5%, tá? Ao ano. Muito bem, então aqui eu tive ganho real, né? Então é importante você trabalhar com a questão do ganho real. Tem muitas aplicações hoje aí, pessoal, que não dá ganho real pra gente, tá? Principalmente algumas aplicações aí que tem questões de tributos. Então a instituição nunca vai te informar, né, o ganho real, ela sempre vai te informar o ganho nominal. Então cabe a você saber se está dando ganho real ou não, tá? Então, muitas vezes é melhor você deixar o dinheiro na poupança do que fazer determinados investimentos que parecem mais vantajosos, mas quando você vai colocar no papel, aí você vai ver que pelo fato da poupança ser isenta de imposto de renda, ela acaba ganhando mais do que alguns outros investimentos. Por isso tem que tomar muito cuidado com a questão da taxa real. Sim, Renan, sim. Sempre a gente tem que trabalhar com as taxas equivalentes
no mesmo período, tá? É claro que 3,5% ao ano, se você colocar a taxa anual aqui, ela for equivalente, está certa a resposta também, tá? Mas como aqui ele está dando tudo em anos, aí você já faz em anos. Agora, se você quiser já aproveitar para ir treinando e saber quanto que é 3,5% ao ano, quanto corresponde essa taxa a uma periodização mensal, bimestral, semestral, você pode fazer também, desde que elas sejam equivalentes. Mas aí é só para treino mesmo, tá? Eu recomendo. Vamos ver o segundo exemplo aqui, que era 12,5. Aí vocês já perceberam, né? Que aqui o cara tomou na cabeça, né? Taxa real. Então nós temos o ganho nominal dele, tá? 1 mais 0,125 sobre 1 mais 0,15, tá? Menos 1. Então, o que eu tenho aqui? Um ponto 125, enter, 1,15, divide 0,97, menor que 1, né? Então já sei que vai dar um número negativo. 1 menos 0,0217, ou menos 2,17. Então aqui eu tive perda, tá? Eu tive perda. É claro, vamos lá, vamos pensar um pouquinho também. É claro que é melhor, essa aplicação certamente ela foi melhor do que se eu tivesse deixado o dinheiro parado, né? E a minha perda seria maior ainda. Se o meu dinheiro tivesse parado, quanto seria a minha perda, pessoal? Se eu não tivesse ganhado 12,5%, quanto seria a minha perda? Minha perda seria total, né? Minha perda seria 15%. Tá? Então, na verdade, o que eu tive? Eu não tive ganho real, mas obviamente eu tive uma diminuição nas minhas perdas, tá bom? Muito fácil, né? Legal. E para finalizar aqui, pessoal, a gente tem a questão que não está no material de vocês, tá? Eu sempre digo, mesmo que esteja no material, é importante que vocês escrevam no caderno, tá? Sei que tem gente que não gosta, mas é muito importante, facilita bastante, tá? Então, olha lá. A questão de taxa efetiva versus taxa nominal. Bom, muito importante isso daqui, tá? Você vai lá no banco pedir um financiamento.